Oi, Casa Vogue. Eu sou a Anitta. Welcome to my casa em Recife. E olha a gente aqui de novo. Voltamos 4 anos depois. Ainda estamos aqui. Esse é um novo diário de obra e agora a gente está em Recife, Bem-vindos. na terra do Caio. Eu sempre quis ter uma casa em Recife. Aqui eu venho muito pra cá, muito mesmo, com muitíssima frequência. Esse ano, a gente está em 2025, talvez eu tenha passado 70% do tempo aqui já. E eu fico na casa dos meus pais. Meus pais são separados desde que eu sou criança. Meu pai mora num lugar da cidade, minha mãe mora no outro lugar da cidade, assim, no extremo oposto. Aí, à medida que eu fui ficando mais velho, falei, eu tô muito em Recife, eu tô muito conectado com a cidade, eu sou daqui, tá na hora de eu ter a minha casa aqui. Aí eu falei, eu vou ter uma casa então exatamente no meio das duas. Então eu tô num bairro, a gente tá numa região aqui que é o centro do Recife mesmo. É o bairro que pode ser Santo Amaro ou Boa Vista, numa rua chamada Rua da Aurora. É uma rua linda, o nome já é lindo, né? Aqui em Recife tem umas ruas que tem uns nomes incríveis, Rua da Aurora, Rua do Sol, Rua da União. E a gente tá perto do Recife Antigo, que é o centro histórico. Dá pra ver daqui, né? Dá pra ver a coluna de Brenan, que a gente chama popularmente em Recife, da Bilula de Brenan. Que é uma grande escultura, assim, um grande mastro, um grande falo, que virou um símbolo da cidade. É onde acontece o Carnaval do Recife Antigo, é tudo aqui. O Cinema São Luís também, que é um cinema icônico do cinema brasileiro, do cinema mundial. É aqui na minha rua, algumas quadras daqui. É uma rua que tem muitos artistas, muitas pessoas criativas. Eu achei que tinha todo sentido de morar aqui. O apartamento estava, na verdade, a gente tinha passado por várias configurações diferentes, estava na cara que ele tinha sido, acho que, reformado ao longo desses quase 60 anos várias vezes, né? 50 e poucos anos várias vezes. Então ele tinha forro, ele tinha... a cozinha já não era... Os banheiros não eram originais, nem as cozinhas, nem os revestimentos. Sim, bem mexido. De qualquer maneira, a gente bem mexido, a gente quis manter algumas coisas que a gente não sabe se são originais, mas são revestimentos que a gente vai mostrar para vocês, são incríveis, como um piso. Grande área do apartamento é revestido de mármore, um mármore branco, que acho que tem tudo a ver com uma casa de praia. A gente está revitalizando o Cobogó, que é uma coisa inventada aqui, né, que é um patrimônio de Pernambuco. Mas a gente está fazendo uma reforma estrutural. Mas antes de a gente falar dessa reforma, eu acho que queria falar sobre a primeira visita que a gente fez aqui há exatamente 1 ano atrás. Sim. Eu estou aqui visitando a obra e a Fenearte. E a primeira vez que a gente entrou nesse apartamento foi na Fenearte de 2024. Bom, você já tinha fechado o apartamento nessa visita? Não, você estava fechando, né? Estava fechando, estava esperando o seu aval. Mas eu tinha visitado vários apartamentos aqui na rua e esse aqui tinha me chamado muita atenção pela luminosidade, né? Tem muita janela, muita luz natural, uma circulação incrível também de vento, assim, muito arejado. E eu acho que, sei lá, tem uma qualidade mesmo aqui, muito incrível. O pé direito é legal. Eu acho esse piso muito interessante também. Eu acho também. Eu acho que mármore. É um piso frio, eu acho que é um piso que tem a ver com praia. Eu acho uma coisa desse apartamento é o pé direito, né? Então, assim, a gente tinha gesso em praticamente todos os ambientes, a gente tirou esse gesso, né, para conseguir mais pé direito. A gente está fazendo o gesso dessa vez, que é um gesso mais estrutural, assim, meio... É um gesso para esconder algumas infraestruturas, principalmente de ar-condicionado. Então é um gesso mais técnico, não é estético, a gente não está rebaixando para enfiar iluminação, para embutir nada disso. E a gente, no apartamento, ele tinha talvez umas questões, assim, por exemplo, uma cozinha muito pequena. Sim, no apartamento original, que está aqui, né, nessa planta de demolir, a gente tinha cozinha só nessa área aqui, né? Eu acho que aqui funcionava como se fosse meio uma sala de jantar, que estava integrado. Então aqui a gente tem a entrada social, aqui a gente tinha a entrada de serviço. Nessa entrada de serviço dava para uma lavanderia e tinha ainda um quarto aqui. Então a lavanderia funcionava aqui, a cozinha estava totalmente fechada. E aí a gente tinha essa sala, 1, 2, 3, 4 quartos. Essa planta que a gente está mostrando aqui justamente é a planta de demolir. Então a gente derrubou todas essas paredes vermelhas para daí chegar nesse layout aqui, que é essa cozinha super integrada. Então
o Caio não quis mesa de jantar, na verdade quis uma península, né? Ao invés de uma ilha, uma península que já fosse também uma mesa de jantar. Então a gente entra pela cozinha, igual a minha casa em São Paulo, então tá tudo bem. E aí esses 2 corredores que existiam aqui, a gente quebrou e criou uma área de chegada do apartamento com lavabo com chuveiro para atender esse quarto. E a gente criou 2 suítes, uma suíte aqui, a suíte do Caio, que na verdade acabou englobando esse quarto aqui da frente também para ser um closet, e aí tudo isso aqui se tornou uma área social e a gente colocou a lavanderia nesse fundo. Então, que fase que a gente está da obra? O que a gente fez até agora? A gente já fez toda a parte da demolição, né? Na verdade, a obra mesmo começou, Lili, começou faz quanto tempo? A gente está com quantos meses de obra aqui? Vamos apresentar, Lili. Vem cá, Lili. Vem aqui. Lili é minha amiga e engenheira dessa obra que está cuidando com muito carinho, fazendo um trabalho incrível. Nunca vi uma obra tão limpa e arrumada. E, enfim, pegou essa bomba aqui, né, amiga? Nada, é um prazer enorme estar fazendo isso aqui. A gente começou faz uns 4 meses. A gente primeiro fez toda aquela parte de demolição, e aí foi 1 mês mais ou menos de obra e a gente conseguiu demolir tudo e enxergar essa espacialidade maravilhosa. Sim. E a gente passou 1 mês mais ou menos aí conversando, entendendo um pouco mais do projeto, foi quando a gente iniciou realmente a reforma. Estamos aqui há uns 3, 4 meses mais ou menos já trabalhando. Na verdade, a gente acabou entendendo, né, porque também o antigo morador, o antigo proprietário tinha feito todos os forros, porque aqui a gente tem, então as vigas estavam escondendo basicamente tudo isso. É claro que ali era a cozinha, né, a cozinha era só isso daqui, era só essa área, e a cozinha, inclusive, já tinha o piso novo, né? O piso que a gente está falando de mármore é esse daqui, ó. Que já é um piso todo paginado. Tá muito sujo, não dá pra entender, mas ele é bem clarinho. É um bem piso bonito. bem claro, eu acho que é tipo um branco Paraná. E então ele tem essa mistura de branco com cinza. Então a ideia nossa é fazer a complementação desse piso em toda essa área aqui. Ali no corredor, onde vocês estão vendo verde, já tem o piso. Então a gente vai complementar essa área aqui. E aí a gente fez isso, a gente juntou essa área de jantar aqui com essa área de cozinha. Então ali a gente tem fogão, pia, isso aqui é toda a parte do armário. E aí a partir daqui a gente começa a ter a mesa. Balcão mesa, né? É. Eu gostei desse nome península, não conhecia. É porque a ilha é quando tá solta, né? E a península ela é quando em uma ponta que nem tá. geografia mesmo, É igual né? geografia. Tudo. Vou chamar de península agora. Que bom, gente, bem-vindos à minha península. A gente vai fazer uma mesa, uma bancada que vai ser concretada e depois essa bancada ela vai ser revestida com cerâmica. Então, essa base que a gente está vendo aqui é a parte mais alta da península, que a gente vai ter 92, 94 de altura, que é a parte de cozinhar. E aí a gente tem contornando ali na parte aqui da direita, já começa essa parte mais baixa de 75 com a altura de mesa de jantar. E aí essa mesa vai quase até aqui, né, para a gente poder sentar dos dois lados. No final das contas, essa ponta, ela é como se fosse uma mesa de 6 pessoas, Sim. contando 7 na ponta, né, porque a gente não consegue tirá-la daqui. Mas aí, uma coisa que eu falei, não, mas tem a vista é muito legal, vamos também fazer um canto, nem que seja pequeno, para a gente conseguir comer. Então, a ideia desse banco debaixo da janela é isso, de a gente... A nossa ideia é colocar uma mesa aqui, uma mesa pequena, que vai ter 1,20 mais ou menos, sentar 2 pessoas nesse banco e aí 2 cadeiras aqui. Então, sim, é uma sala de estar que também vai funcionar como lugar de refeição, porque a vista é muito incrível. Sentar aqui que tá aqui, né? É essa mesa aqui. Perfeito. Então, para a gente não fazer só as refeições aqui, para a gente conseguir fazer uma refeição aqui também com essa vista. Esse apartamento, na minha opinião, ele é muito mais colorido que o Copan. Na verdade, eu te achei muito mais corajoso nesse apartamento. Quando você começou a trazer as referências, que eu acho que tinha uma coisa que era uma base branca, né, e com cores nos revestimentos, então é uma cor que vai ficar, é uma cor que vai viver, você vai conviver com essa cor, mas é uma cor também sempre meio pontual, né? Ela sempre tá num batente de uma porta, ou ela é só um teto colorido, todas as paredes são brancas, ou se não é um banheiro que tem o piso colorido e o resto dos revestimentos são brancos. Qual que era a tua... Eu acho que eu tenho uma coisa assim que eu adoro parede branca, mesmo, porque eu adoro quadros na parede. E eu acho que pode ficar um pouco confuso
paredes coloridas com quadros coloridos, não sei, eu tenho a impressão que a parede é sempre melhor branca, mas eu adoro teto colorido. E eu acho que todos os projetos de Maurício sempre tem um teto colorido, um revestimento colorido, assim, essas cores pontuais para mim trazem uma visão muito contemporânea de como usar cor de um jeito massa, brasileiro, com personalidade. Então acho que foi meio que essa conversa que a gente teve, assim, pode colorir mais, que eu tô pronto emocionalmente para isso. E uma coisa legal que você falou também é, eu não quero um apartamento, esquece fibra natural, muita madeira, não quero aquele apartamento com cara de praia ou com cara de Nordeste, ou a imagem que a gente faz do Nordeste, de ser um lugar rústico, ou se não ir para aquele Brasil que é só modernismo e tal. Né? Acho que também você puxou para um Recife contemporâneo, Sim. que eu acho que é um movimento novo, né? Tipo, na verdade, acho que é uma vocação de Recife, mas que está pulsante agora, né? Que a vinda das pessoas de volta para cá, o movimento na música, na moda, na culinária, nas artes. Sim. Tá rolando também isso, né? Tá rolando. Eu acho que assim, como é que eu conseguiria materializar isso, né? A gente criando junto, pensando em arquitetura, em design, nesse novo jeito de olhar para o Nordeste. E aí eu falei mesmo assim, Maurício, eu não queria nada de palha, Sim. nada que lembrasse uma pousada de praia. Rústico. Que fosse rústico, assim, porque é um apartamento de uma cidade, sim, que está no Nordeste, que respeita os materiais do Nordeste, mas que tenta, eu acho que é um apartamento que se reflete no meu olhar sobre o Nordeste hoje, que é o Nordeste contemporâneo, que valoriza o design, o cinema, a música, tudo isso que você falou. Então, como é que a gente mistura esses mundos? Porque eu acho que no Copan eu tinha muito a vontade de, por estar em São Paulo, naquela selva de concreto, eu entrasse, eu sentisse que eu entrei no bairro que eu cresci, que chama Casa Forte, aqui em Recife. Então, as artes, algumas coisas foram a herança da minha mãe, a mesa ser arredondada lembra muito a casa onde eu cresci, aquele espelho que a gente tem na sala do Estúdio Massa, também lembra um pouco as grades das casas do Poço da Panela. Armorial, né? Toda essa coisa bem armorial. O apartamento, você entra, você está no templo do modernismo de São Paulo, mas você está numa casa armorial. Aí eu falei assim, não, mas aqui o meu entorno já é bastante armorial, então eu preciso trazer uma visão diferente, uma visão contemporânea. E aí acho que é por isso que as nossas discussões evoluem muito, porque a gente traz essas referências do mundo mesmo, assim, do nosso olhar para esse lugar que é incrível. O que a gente fez aqui? Na verdade, tinha uma coisa que era muito esquisita aqui, realmente, que eram 2 corredores, né? O que a gente está vendo aqui, ó, exatamente onde está essa fita crepe, existia uma parede, então a gente tinha um corredor, que era meio um corredor social, né? Que levava para a sala, tanto por ali, porque aqui estava fechado isso aqui, né? Estava fechado. Estava fechado. E depois você entrava num outro corredor que dava acesso aos quartos. Então, na verdade, a gente transformou tudo isso numa grande área de hall de entrada, que eu acho que é super prático. Então a ideia é a gente ter um super banco para chegar com mala, com bolsa, com casaco, espelho, gancho, tipo meio que um hall de distribuição e de chegada também. Aqui na verdade a gente tem 2 portas, estão muito próximas no mesmo hall. Então na verdade você pode tanto chegar por lá quanto por cá, que não faz muita diferença. E daí você optou primeiro por a gente ter um banheiro, um lavabo com chuveiro. Sim. Um banheiro, né? Completo. Um banheiro Sim, banheiro completo. Porque como a gente alterou muito a parte da lavanderia, não vai ter um quarto de apoio, eu acho que tem que ter um bom banheiro para a casa toda usar, além dos banheiros das suítes, né, e tal, para qualquer visita ou qualquer pessoa que venha trabalhar eventualmente ter um banheiro para poder, tipo, com chuveiro. Que é esse banheiro aqui, então já dá para ver que a gente já está com a infraestrutura de hidráulica pronta, então a gente tem chuveiro, ralo, bacia, pia. Esse banheiro é um banheiro... É grandão, gente, não sei se vocês conseguem perceber. Eu achei que ficou bem massa. Sim. Primeira vez que eu vim ver esse banheiro hoje aqui, eu amei, que é um banheiro grandão. Sim, tem 0 cara de lavabo, então são bem confortáveis. Na verdade, os 3 banheiros eles têm uma configuração bem parecida, mais ou menos desse tamanho, com uma bancada de mais de 1 metro, com espaço generoso para bacia e uma ducha que cabe no mínimo 2 pessoas. E aí aqui nesses 2 quartos, a gente transformou um quarto em suíte. Esse quarto, ele não era suíte, né? Esse banheiro dava para um corredor. O que a gente fez foi abrir essa janela, essa porta aqui, né? Essa passagem a gente abriu para cá para transformar ele numa suíte.
E aí a gente conseguiu inverter, porque o box ficava aqui, tipo, a ducha ficava aqui. Então a gente inverteu a estrutura do banheiro inteiro. A gente trouxe a cuba que estava lá para cá, a bacia no meio e aí a ducha aqui no fundo, justamente para transformar esse banheiro numa suíte. E isso aqui também é um pilar, aqui tinha uma coisa meio estranha. Então o que a gente fez foi conseguir, aqui nesse box, a gente conseguiu criar esse nicho que vai funcionar como um banco dentro do box, que eu acho que é super confortável. Então mesma coisa, bem parecido com o lavabo, né? Ele é grande também, uma duchona aqui, bacia e bancada. Ali está o nicho do box e aí nesse outro nicho que apareceu aqui é onde a gente vai colocar o armário. Então aqui a gente vai ter um armário menor, porque como é um quarto de hóspedes, aí onde vocês estão, a cama de casal, aí aqui a gente tem cabideiro, espelho e uma bancada de apoio. E aí tem essa janela lateral, o ar-condicionado super antigo, os ar-condicionados vão ser todos de parede. Tem essa vista, né, Caio? Essa é a vista de todos os quartos do escritório, olha que maravilha. Não sei se vocês conseguem ver a ponte laranja lá atrás, é lá que sai lá na madrugada. Depois da Golden Gate ali, né? E ali é o Palácio do Governo, onde trabalha o governo do estado, assim, é super lindo. Olha que nossa, obra de arte. E o Capibaribe, que é a alma da cidade, essa avenida fluvial, território poético. E aí a gente tem esse quarto aqui, que eu achei que você ia querer fazer um outro quarto de hóspedes, mas não. Não. Aqui será o escritório. A tua ideia é gravar conteúdo, fazer reunião, trabalhar? Eu acho que a gente aprendeu assim com a pandemia também, com a convivência, que você precisa ter um lugar privado para fazer uma reunião. A gente trabalha muito remoto hoje em dia. E também assim, eu tenho muito livro, né? Eu pesquiso muito, é um lugar de concentração. Enquanto a sala pode estar um agito, você tem um lugar para se fechar, assim, é muito importante. Por exemplo, ó, tem um eco aqui, estão ouvindo, gente? Isso aqui para um criador de conteúdo é caixão, a gente vai precisar abafar um pouco esse som, vamos entender isso. Sim, vamos resolver isso com cortina, tapete, mais coisas estofadas, um tapete grande, porque esse piso, como vocês estão vendo, esses 2 quartos, eles não tinham mármore, eles já estavam com cerâmica. Então a gente já tirou a cerâmica, a gente vai colocar uma outra cerâmica, que é inclusive uma cerâmica linda, uma cerâmica estampada também, e aí enfim, seja pedra, seja cerâmica, também não é ótimo para acústica. Então, esse quarto, principalmente, a gente vai precisar de um tapete grande. E os 2 quartos, tanto esse escritório como o quarto de visitas, eles têm uma cerâmica listrada, que eu acho que é um traço muito do seu trabalho também. Eu queria que... quando eu fiquei pensando na coisa das cores, eu pensei na listra na hora, assim. Eu acho que a gente pode trazer a cor com listra, porque traz um movimento, a personalidade, uma visão mesmo contemporânea, assim, de usar a cor. Estou muito animado com esse chão listrado. A gente está usando a cor de algumas maneiras gráficas, né? A gente tem o piso dama também, que é, né, parece um tabuleiro de xadrez. A gente tem o listrado. Na cozinha também a gente tem faixa. Então a gente tem algumas paginações para trabalhar com cor de uma maneira mais gráfica também, que eu acho que traz um pouco essa ideia mais contemporânea. Não, né, menino? A gente vem daqui para ver sala. Toda vez que você fala desse apartamento, você fala muito de, assim, meio mais casa do que o Copan. No Copan nunca era... Eu não faço muito feliz com o Recife. Eu acho que tem isso, assim, a perspectiva de voltar para casa. Eu acho que é algo que é muito importante, assim, para uma pessoa do Nordeste. Eu saí muito cedo, com 20 anos, sem conhecer ninguém no Rio de Janeiro, para tentar a vida, assim. O prédio nem permite Airbnb aqui, mas eu já tinha perguntado algumas vezes, não, mas você vai alugar, vai fazer... Não, tô com ciúmes. Eu tô morrendo de ciúmes dessa casa. Tá morrendo de ciúmes da casa, então aqui não vai ter... Mas você pode ficar, eu nem presto a chave. Não, eu tinha certeza que você não ia fazer Airbnb ou alugar quando o quarto começou a ficar muito sério. Quando a gente simplesmente pegou um quarto e esse quarto virou closet. Então eu falei, não, agora realmente o cara vai passar muito tempo aqui. É importante a gente falar também que essa parede não pode ser derrubada. Exato. Isso foi o ponto, assim, que a gente descobriu. O que foi que fizeram aqui? Desenhada. Amei já. A turma da engenharia tá arrasando, já tem artista, pô. A partir do momento em que a gente descobriu que essa parede não podia ser derrubada, porque ia ser massa se pudesse, né? Porque a sala ia ganhar uma amplitude ainda maior, essa janela inteira.
Mas não pode danificar a estrutura do prédio. Então, Sim, isso aqui é uma parede estrutural. Na verdade, a gente tem 2 pilares enormes. Aqui tem uma faixa que a gente trouxe uma infraestrutura de ar-condicionado, tem uma faixa de tijolo, mas ela é praticamente inteira estrutural. Então a gente não tinha como fazer essa integração. Uma primeira ideia foi, né, a gente deixar os 2 quartos de hóspedes daqui e daí transformar, levar um pouco de roupa para lá. E acho que depois a gente foi entendendo que não, né? Que tipo, vamos transformar isso aqui quase como se fosse uma continuação do seu quarto, colocar o closet aqui. Então é isso, isso aqui vai ser o closet, né? Então tudo armário. Eu sempre tive muita... Enfim, a moda sempre foi muito um protagonista, assim, da minha vida, né? Foi por onde eu comecei a me descobrir, a trabalhar como comunicador. E sempre foi tudo muito improvisado. Eu nunca tive a chance de fazer algo de fato, assim, um quarto de vestir. E aqui no Recife tem muita questão também das fantasias de carnaval. Tem um acervo muito grande de coisas. Então eu pensei que eu tenho uma chance de fato, organizar isso mesmo e fazer um quarto para mim com a experiência de vestir que eu nunca fui capaz de imaginar. Ou mais uma vez eu vou dar um improviso, vou entrar num site e comprar um arara e viver na bagunça. O que é que você quer fazer dessa vez? Eu entrei nessa escolha. Porque é um quarto que é muito nobre, né? Para algumas pessoas, pensar, poxa, mas dar um quarto desse todo para roupa? Sim, porque a moda para mim é muito importante. Vai ficar maravilhoso. E aí essa porta, que a ideia de fazer essa porta também foi isso, né? Tipo, de a gente poder fechar essa porta aqui. Sim. E... Aqui é uma master mesmo, né? É. Grandona. Na verdade, a gente acabou aproveitando muitas paredes dessa área, porque as paredes que dividem os quartos, elas continuam. E aí a gente tem o banheiro aqui, a gente colocou uma bancada que não existia, né? Esse banheiro ele era bem menor, tinha uma bancada bem menor. Então a gente colocou uma bancada que vai até lá, espelho, uma janela. E criamos um box maior do que outros boxes para a gente conseguir ter 2 chuveiros. Lindo. E aí aqui o quarto, tem mais um espaço de armário aqui, esses nichos a gente manteve, né? Você vai fazer um armário auxiliar aqui só com mais algumas coisas, embora tenha o quarto inteiro aqui para roupas e aqui para objetos também. E esse é o quarto, poxa, janela frontal, janela lateral, uma cama enorme aqui, uma televisão, a única TV da casa, né? Sim. Até agora, aparentemente. Eu prefiro, acho, a experiência de ver TV no quarto do que ver TV na sala, atualmente. Faz mais sentido para mim. O seu quarto também foi um lugar que você foi puxando, assim, para a coisa da lâmina de madeira natural, de ser o quarto... Ele tem cor, mas é uma cor menos saturada. Tipo, você queria essa experiência muito de, tipo, quarto de hotel, né? Tipo, cabeceira de cama, tudo isso. Tipo, eu entrei nessa. A gente esse quarto vai ficar uma delícia. De uma maneira mais simplificada, né? Sim. Falei, Maurício, eu acho que aqui eu quero ter uma noite de sono profunda, assim, um quarto bem aconchegante, com madeira, né? Eu acho que isso traz uma noção de conforto mesmo, Sim. Esse tipo de material. Então também acho que é a primeira vez que eu vou poder ter um lugar desse assim tão aconchegante. Então tô bem animado para ver aqui pra você ver. E esse é o único quarto que também tinha o mesmo piso da sala, que a gente está mantendo. Então, tá aqui ó, o mármore. A gente vai fazer a recuperação de todo o mármore do apartamento inteiro, né? A gente vai colocar mármore ali na parte da cozinha onde não tem e depois a gente vai fazer, vai lixar, vai impermeabilizar para isso ganhar uma homogeneidade. Uma outra coisa que a gente precisa fazer também, que a gente vai fazer, é a troca das esquadrias, né? Na prática, na verdade, é muito complicado a gente fazer restauro de esquadrias de alumínio por questão de peças, ferragens, não é um material que permite solda, então é muito difícil encontrar mão de obra e a gente também tem uma questão acústica. Então, essa parte dos quartos, a ideia é a gente ter a janela acústica, tem bastante janela nesse quarto e no final das contas a gente vai fazer a troca do apartamento todo. Então, por isso também aquele cronograma um pouco mais esticado. Vai ter que trocar, me lasquei, litoral, né, gente? É isso também. Sim. Aqui está o Oceano Atlântico está aqui pra gente ver. Então, existe um desgaste natural. A gente não sabe de que ano são essas esquadrias, mas está na hora de trocar, então é melhor fazer isso de uma vez por todas. Eu acho que elas são originais, né? Tipo, na década de 70, provavelmente a gente já tinha essa tecnologia. Você vê que é uma janela de esquadria que primeiro, não é nem branca nem preta, então antes não tinha esses acabamentos coloridos que a gente tem hoje, era sempre no alumínio natural, escovado. A gente vê que as ferragens, as dobradiças, os tipos de... Bom, praticamente está tudo quebrado, né? Os sistemas, os ganchos, tudo.
Mas você vê que eles não são super sofisticados, eles são antigos. Então, eu acredito que isso seja original. Então a gente tá falando de uma janela que tem 55 anos. a minha idade jovem. Que coisa mais. Como é novinha esse quadradinha, mãe? Coisa mais não. No próximo episódio, eu tenho que estar aqui daqui 2 meses e meio no máximo, que é quando vão chegar os revestimentos. Eu e a Lili acabamos de marcar, então eu acho que a gente já vai ter algumas coisas mais adiantadas, paredes emassadas, infraestrutura do ar-condicionado pronto, parte do gesso também vai estar pronto, e aí a minha ideia de voltar para Recife é para fazer como a gente fala que é tipo a partida dos pisos, que é tipo colocar cada piso no seu ambiente certo, saber onde vão ser o início das paginações. A gente tem muitas paginações aqui mais complicadas, então a gente vai fazer isso junto, ter certeza, mostrar as paginações para vocês também, os revestimentos. E é isso, voltamos daqui 2 meses. Até breve, gente. É o começo de uma nova história. Valeu, Mal! Tchau!